os irmãos com a paz do Senhor? Glória a Deus, né? Uma alegria nós temos, né, de estar aqui nessa noite, nesse culto, né, com as crianças, com a igreja. Nós louvamos a Deus, né, pela vida dos pais que estão aqui e que trouxeram, né, estão com seus filhos, né? Isso é muito importante, né? Vamos abrir a Bíblia, irmãos, para a gente meditar em um texto bíblico. Êxodo, capítulo de número 2. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, o escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e colocando nela o menino, a pôs nos juncos à margem ou à beira do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou então a sua criada, e assim a tomou. E abrindo-a, assim viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias, para que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e assim o crie, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela assim trouxe a filha de Faraó, a qual o adotou, e o chamou seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Nós estamos reunidos nessa noite em um culto com as crianças, né? É um culto de tamanha, de suma importância, como aqui foi falado pela Gabi no início desse culto, né? Da realidade que assombra, né? E que nós temos visto. Então eu gostaria de falar aqui, porque eu sei que falar às crianças é tão difícil, né? Tomar a atenção delas, né? Mas eu gostaria aqui de direcionar uma palavra aos pais que aqui estão, né? Às mães que aqui estão. Não quero me alongar muito, os irmãos estão sentindo o cheiro, né? Mas eu gostaria aqui apenas de marcar aqui esse texto que nós lemos, na qual ele relata o nascimento de Moisés, né? O contexto aqui, irmãos: Israel estava era cativo no Egito há aproximadamente 400 anos. Aproximadamente 400 anos, Israel estava cativo nas mãos de Faraó.
nas mãos do Egito. Miguel, por 400 anos, Faraó e o Egito oprimia a nação de Israel. E Deus vai fazer algo aqui, irmãos. Deus vai fazer algo. E esse algo que Deus vai fazer é algo muito grande. Porque a nação egípcia, os egípcios, era um povo muito inteligente, muito próspero, muito forte. Então nós vamos ver, irmãos, que Deus, para realizar esse livramento, essa salvação, era somente Deus que poderia dar a esse povo liberdade, libertação. E qual é o segredo aqui, irmãos? Deus vai usar um homem, mas esse homem, ele é chamado ainda no ventre da sua mãe. E nós vemos, irmãos, na palavra de Deus, que, como foi lido aqui pela irmã Joyce, muitas vezes o Senhor, Ele vai fazer, e Ele ainda chama, ainda no ventre. Ele fez isso com o profeta Jeremias. Ele fez isso com esse rei que foi lido aqui. Ele fez isso também nesse relato, de Moisés. Uma obra tão grande, irmãos. Mas Deus tem os seus caminhos. Por isso que eu disse que essa palavra aqui era para os pais. Por quê, irmãos? Porque existem problemas que acontecem na sociedade, que Deus pode usar o seu filho para ser a resposta e a solução para esses problemas. Porém, irmãos, Deus tem um segredo, Deus tem algo especial com as mães. Por isso que o texto nos fala que essa mulher, tendo esse filho, ela o esconde por 3 meses. Por que ela esconde por 3 meses, irmãos? Porque havia um decreto. O faraó havia decretado a morte de todos os recém-nascidos do sexo masculino. Por quê? Porque Faraó percebeu, viu que aquela nação, os hebreus, estavam se multiplicando e crescendo de tal forma que, se eles se rebeliassem contra Faraó, eles realmente poderiam vencê-lo. Eles facilmente poderiam derrotá-los. Então ele baixa o decreto: vamos matar as crianças. E era assim, irmãos. As crianças eram lançadas ao rio. Elas eram lançadas porque essa foi a ordem daquele homem. Por isso que essa mãe, quando ela tem um filho, ela o esconde por 3 meses. Veja, irmãos, aqui não fala do pai, aqui fala da mãe. Suma importância e magnífico é o papel da mãe na criação dos filhos. A presença paterna do pai é importante, mas os conselhos, as orientações são dadas pela mãe. Então veja que essa mãe, ela esconde o menino por 3 meses, e ela, não podendo mais escondê-lo, ela faz uma arca com juncos, com cipós, reveste essa arca, esse pequeno barco, com barro e betume, e coloca o menino naquele rio. Irmãos, e aqui já estou encerrando. Nós vemos 2 atitudes dessa mulher. Eu gostaria de compartilhar isso com você. Ela escondeu, porque há um tempo que Deus nos esconde. E as mães precisam entender isso na criação dos seus filhos.
mas há um tempo que nós não escondemos. E ela entendeu esse tempo. Ela faz uma arca, coloca naquele rio e deixa seguir aquele percurso, aquele caminho. Isso nos fala, irmãos, de entregar o filho na mão de Deus. Sabe, a gente às vezes vai cobrar da escola, a gente quer cobrar da igreja algo que é nossa responsabilidade, pais e mães. Colocar dentro dessa pequena arca é responsabilidade dos pais. Essa arca aqui, ela traz a ideia de proteção, porque ela faz essa arca com tamanho cuidado, imagino eu, reveste a arca para que não entre água, para que a criança esteja protegida. Então é papel da mãe e do pai oferecer ao filho um ambiente, um lar seguro, um lar protegido. E muitas vezes, irmãos, colocar a criança sobre esta arca é dizer não para a criança. É dizer não. Colocar a criança sobre esta arca, muitas vezes, significa trazê-la para a igreja, significa trazê-la para a escola bíblica dominical, significa corrigir a criança quando necessário, admoestar a criança, aconselhar a criança, e entender, irmãos, que o ensino, a direção, o direcionamento é papel dos pais. A igreja vai auxiliar, a escola vai ensinar, mas a educação é dada em casa pelos pais. Então às vezes a gente está querendo terceirizar, né, irmãos, o nosso trabalho, dando a outros o papel de educar os nossos filhos. Não faça isso. O papel de educar os filhos são dos pais, é do pai, da mãe, é ensinar o caminho. Por que, irmãos? Porque o mundo vai ter muitos valores que são contrários à palavra de Deus. Os desenhos estão cheios de ensinos que são contrários à palavra de Deus. A criança não tem juízo, a criança não tem maturidade para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, mas os pais têm. E quantas vezes, irmãos, você tem dado uma ferramenta na mão do seu filho, abertamente, para que ele consulte, para que ele pesquise, para que ele faça coisa que ele não tem ainda maturidade para fazê-lo? Mas é papel seu, pai, é papel seu, mãe, ensinar o seu filho, colocá-lo na arca, para que ele chegue ao caminho que Deus assim reservou para ele. Amém? Que Deus abençoe as nossas crianças, que Deus abençoe os pais, dando sabedoria, né? Na multidão dos conselhos há sabedoria. Então nós precisamos, enquanto pais, termos esse livro, para que a gente possa instruir os nossos filhos, né, na presença do Senhor. Amém? Agradeço a minha oportunidade, que Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus abençoe.